mas tu não sabes os últimos acontecimentos? O que foi? Jesus, o que aconteceu com Jesus de Nazaré, esse homem que era estimado por todo o povo, ele foi preso, ele também foi morto na sexta-feira. Então é por isso que estão tristes? Mas por que trancar-se assim? Estão com medo de alguma coisa? Sim, estamos com medo. Achávamos que esse homem, ele ia nos livrar da opressão política, mas ele morreu e a gente está com medo. Escutem com atenção. Vocês não precisam ter medo do que pode matar o corpo e não pode matar a alma. O nosso verdadeiro temor deve ser para com Deus, que está no direito de nos castigar eternamente por conta dos nossos pecados. O que vamos fazer sem o Mestre? Mas vocês não perceberam ainda que Jesus era o Messias, o Salvador, que Deus prometeu enviar para libertar-nos da culpa e condenação de nossos pecados? E libertando o Salvador morto, como vai nos ajudar? Vocês não sabem ainda que Ele ressuscitou? Ele ressuscitou? Sim, ouça uma boa notícia. Jesus, ao morrer, o fez por cada um de nós. Com seu sangue nos purificou de todo o pecado e nos reconciliou com Deus Santo. E ao ressuscitar Jesus, Deus provou que aceitou seu sacrifício por nós, em pagamento de todos os nossos pecados, para sempre. Ele ressuscitou, Ele vive. Ele ressuscitou, Ele vive, e nós também viveremos. Tirem esse pano de sobre o altar e cubram-no com paramentos e símbolos de alegria e vida. Alegrem-se, pois o Salvador vivo os ama. Vamos cantar isso com alegria. Abram as portas e janelas, que nosso canto de alegria se espalhe.
Deus pela confissão de nossos pecados, suplicar em nome de Jesus e nos conceda o seu perdão. Estamos muito alegres nesse dia. Nossa tristeza se foi porque Jesus está vivo, mas nós somente podemos experimentar a verdadeira alegria da Páscoa quando compreendemos a sexta-feira da paixão. Sobre a madeira da cruz, Cristo padeceu e morreu por nossa culpa. Por isso, antes de expressarmos toda a nossa alegria pela ressurreição, vamos confessar nossa culpa diante de Deus, para sepultarmos nossos pecados com Cristo e ressuscitarmos com Ele para uma nova vida de paz, obediência e serviço dedicado a Ele. Ó Deus, de piedade e graça, nós reconhecemos que, desde a nossa concepção e nascimento, somos pecadores. O nosso viver está cheio de imperfeições, falhas e pecados. Muitas de nossas ações são indignas de teus filhos redimidos. Frequentemente proferimos palavras que prejudicam o nosso próximo e ofendem o teu santo nome. Por vezes, nos recolhemos em nosso orgulho e egoísmo e ignoramos as necessidades do próximo, ou deixamos de servir-te em tua igreja. Desanimamos em nossas tarefas, fraquejamos em nossa fé, a ponto de duvidar de tuas promessas graciosas, como se o nosso Salvador não estivesse vivo. Senhor, foram os nossos pecados que levaram Jesus até a morte de cruz. Mas também sabemos que foi o seu grande amor que motivou Jesus a morrer pelos pecados de toda a humanidade. Por amor de seu santo nome, nós te suplicamos, tem piedade de nós e concede que a ressurreição de Jesus seja a certeza de nossa justificação, pois em Cristo fomos declarados justos. Amém. Meus irmãos e irmãs, o consolo para nós nesse dia de Páscoa vem das palavras que o próprio Jesus disse aos seus discípulos: paz seja convosco. Portanto, a paz de Jesus, que vem da certeza do perdão e do amor de Deus, seja com todos vós que nele credes, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Confessemos juntos nossa fé cristã nas palavras do credo apostólico. Creio Em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, no lugar de Deus julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Oração para você citar. Estou vendo agora o canto do coro masculino,
paz, o Salmo 118, versículos 15 a 29. Nós vamos colocar para lermos de forma responsiva esse salmo. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A mão do Senhor faz proezas. A mão do Senhor se eleva. A mão do Senhor faz proezas. Não morrerei, pelo contrário, viverei. E contarei as obras do Senhor. Abram as portas da justiça para mim. Entrarei por elas e darei graças ao Senhor. Por elas entrarão os justos. Graças te dou porque me escutaste. E foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, Essa veio a ser a pedra angular. isto procede do Senhor. E é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós nos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adoro-me na festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória seja ao Espírito, agora e sempre. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, tem piedade de nós. Cristo tem piedade de nós. Cristo tem piedade de nós. Cristo tem piedade, Cristo tem piedade, Cristo tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, tem piedade de nós. Todo-Poderoso Deus e Pai, através do teu único Filho, Jesus Cristo, venceste a morte e abriste para nós o portão da vida eterna. Faz com que nós, ao celebrarmos com alegria o dia da ressurreição do Senhor, possamos ser ressuscitados da morte do pecado pelo teu Espírito doador da vida. Através de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Quando Deus ver aqui os aniversários dessa semana, alguém completou aniversário? E na verdade todos possam sentar, vamos louvar a Deus com a próxima canção. Uma nova vida viver, no momento em que viver, a morte não pode deter. Jesus nesse nome é poder.
Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestindo este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros, de saudade me desfalece o coração dentro de mim. Essa é a palavra do nosso Senhor. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Até as palavras de Cristo, nós vamos no compromisso a cantar.
dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Mas para eles, tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais. E retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Conversa para se sentar. Olhando as crianças, agora para a escolinha dominical. Muito bem. Vocês precisam incentivar os casais e a ter filhos, né? A gente percebe que a nossa congregação está ficando carente de crianças, né? Pela segunda vez, não, apenas uma criancinha aqui, né? Não importa, né? Fala que Jesus também vai abençoar a história musical e a história. Vamos orar. Querido Pai do céu, agradeço-te por esse dia e te lembro a ressurreição de Jesus, meu Salvador. Obrigado por essa data especial, em que posso ouvir a linda história da salvação. Abençoa nós todos, nossa professora, e a tua palavra na minha vida e no meu coração. Amém. Deus abençoe. Louvemos a Deus com o próximo. Paz
meditar na santa palavra de nosso Deus, conforme o texto do Evangelho de Lucas 24, 1 a 12, texto do qual destacamos o tema: Jesus passou por aqui. Deus abençoe essa palavra em nossas vidas e corações. Amém. Feliz e abençoada Páscoa a todos. Irmãos e irmãs, esse é um dia diferente. A festa que celebramos tem uma história e um significado especial. É uma festa do Antigo e Novo Testamentos. Aconteceram muitas coisas até a Páscoa do Antigo Testamento, assim também até a Páscoa do Novo Testamento. Mas também aconteceram muitas coisas na minha e na sua vida para chegarmos até este dia de Páscoa. Aqui estamos celebrando esta festa cristã, uma festa da salvação da humanidade. Poderíamos, na verdade, refletir sobre vários aspectos: o sentido da Páscoa do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, até mesmo sobre os símbolos pascais ou as deturpações modernas sobre a mesma. Vamos, a partir do texto de Lucas 24, 1 a 12, meditar sobre o tema: Jesus passou por aqui. Ele passou por aqui por causa do nosso pecado. A Páscoa nos leva a refletir sobre morte. O morto era líder e tinha seguidores. Foi enviado por Deus para uma missão. Sua morte não foi simples. Ela foi sacrificial. Podia ser evitada do ponto de vista humano, mas ela cumpriu um plano de Deus anunciado por séculos. Isso é difícil para a razão humana. Um Deus amoroso que exige morte sacrificial por causa do pecado de outro. A Páscoa também é um sinal que Deus não faz concessões. Ele não abre mão de sua lei. A desobediência do ser humano precisava ser paga com derramamento de sangue inocente. Durante o Antigo Testamento, esse requisito era cumprido mediante o sacrifício de animais inocentes. Mas Deus enviou o seu Filho, que agora satisfez a lei, e o Filho Jesus entrega seu corpo à morte para conceder perdão de pecados. Jesus passou pelo túmulo por causa do nosso pecado, mas também passou pelo túmulo por causa do amor de Deus. Deus não abre mão da sua lei. Ele também não inviabiliza a situação humana. Ele criou o universo para mostrar a sua glória, e o ser humano é parte desta criação. Mesmo com a desobediência humana, Deus não desistiu de mostrar a sua glória. Ele tem um plano de restauração. Jesus Cristo vem ao mundo no Natal e cumpre a lei de Deus com todo o seu rigor. O Filho de Deus, santo e inocente, paga pelo culpado. O Deus homem morre na cruz, e sua morte inclui a cada um de nós, como se cada um tivesse morrido ali. Esse sacrifício paga a culpa individual. A lei de Deus é exigente, mas Deus não exige do ser humano o impossível. Antes, por seu amor, Ele próprio se põe como solução para nós. Deus não quebra a lei, antes a cumpre em nosso lugar.
Jesus não permaneceu no sacrifício de morte, porque sua divindade lhe permitiu reaver a vida. O sacrifício aprovado restabelece toda a humanidade com Deus e devolve a vida a quem voluntariamente a entregou por amor. Quero novamente sublinhar essas palavras. O sacrifício aprovado. O sacrifício de Jesus na cruz por nós teve a aprovação de Deus total. E com essa aprovação, ele restabelece toda a humanidade com Deus. Jesus ressuscitou. O grande milagre da vida e da salvação gerou apreensões, medo e incerteza na vida dos seus seguidores. Jesus anunciara a sua morte e ressurreição para os discípulos e seguidores, mas o túmulo gerou medo e dúvida. Os atos grandiosos de Deus para a salvação da humanidade não tiram do ser humano a sua característica frágil, limitada e humana. Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, estavam perplexas com a morte de Jesus e queriam lhe conceder mais uma homenagem humana e póstuma, perfumar ou embalsamar o corpo. E ao chegar ao túmulo, a pedra estava removida. Entraram e o corpo não estava ali. Mas havia uma providência. O Deus onisciente e amoroso providencia o consolo para as pessoas ainda atônitas. 2 homens vestidos de roupas brilhantes, puras, estão ali para dar notícias maravilhosas. Eles se dirigem às mulheres e perguntam: por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembrem-se que quando estavam na Galileia, ele disse a vocês: o Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar ao 3º dia. Assim, irmãos, o próprio Deus lembrou a essas mulheres e elas logo seguiram e contaram aos 11 apóstolos. Estes também não acreditaram logo, mas Pedro foi conferir e voltou admirado do que vira. Parece que a ressurreição é algo duro de crer, como alguém escreveu um artigo certa vez: ressurreição, duro de crer. A morte tem um impacto tão forte no ser humano que ele não acredita na ressurreição. Como foi um morto ressuscitar, voltar à vida? Os discípulos incrédulos, que ouviram tantas vezes o próprio Jesus falar com eles que ele ia morrer e ressuscitar, mas eles não atinaram para essas palavras, não acreditaram. Mas o amor de Deus não se mostrou apenas na morte sacrificial, mas também na forma de lidar com a realidade humana. Ele permitiu que as mulheres e os apóstolos tivessem o seu tempo de luto para compreender a grandeza da ressurreição. Mas é preciso atenção: nem as mulheres, nem os apóstolos tiraram suas próprias conclusões. Deus os lembrou da palavra para consolar e certificar. Deus providenciou a presença dos anjos que apontaram para a palavra de Jesus, e o próprio Jesus visitou a todos em outros momentos relatados nos evangelhos. Jesus passou pelo túmulo por causa do amor de
constantemente encontrar a pedra removida e o anjo de Deus anunciando: ele ressuscitou. É por isso que os cristãos escolheram o domingo como dia especial de estar no culto na igreja, porque cada domingo nos lembra a ressurreição de Jesus. E em cada manhã, em cada domingo que vemos aqui, nós encontramos a pedra removida e o anjo de Deus anunciando: ele está vivo, ele ressuscitou, ele é a cabeça e siga em frente. Os teus pecados já estão perdoados. Lembra o que Jesus disse? Deus continua demonstrando o seu amor, e por meio da igreja que prega o Evangelho, nos convence do perdão e salvação. Sim, Jesus passou por aqui, pelo túmulo. Para quê? Para a salvação da humanidade. A ressurreição de Jesus é boa nova de salvação. Você, quando os anjos anunciaram o seu nascimento aos pastores, o que eles disseram? Trago-vos boa nova de grande alegria. Assim, a ressurreição de Jesus é boa nova de grande alegria, é boa nova de salvação. Jesus cuidou para que as primeiras testemunhas fossem consoladas pelos anjos. As mulheres levaram a notícia aos apóstolos, e por meio destes, a notícia se espalhou. Por meio do Novo Testamento chegou até nós. Ele continua nos lembrando na Bíblia, para não esquecermos dos seus ensinos, mas ele também nos coloca como anjos junto aos túmulos da vida humana, para lembrar às pessoas que existe vida eterna. Ele faz de mim e de você pessoas prontas a acolher aqueles que só pensam na vida nesta terra, para olhar para o alto e perceber que Deus em Cristo oferece uma vida e vida eterna. Para alguns de nós, os anjos de Deus que nos anunciaram a notícia da ressurreição foram talvez o pai, a mãe, os avós, a família. Outros souberam do túmulo, da notícia do túmulo vazio, por meio de alguma testemunha. Hoje as testemunhas somos nós, que cremos, e por isso falamos. Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Ele passou por aqui, porque era necessário para que no final da sua vida você não permaneça no túmulo, mas apenas passe por ele, para a glória celestial, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos e irmãs, vivemos tempos em que o verdadeiro sentido da Páscoa é ofuscado por notícias de comércio, coelhos, chocolates. E Deus tem os anjos na entrada do túmulo que apontam para os ensinos de Jesus e dizem: lembrem o que ele disse a vocês. Caros irmãos e irmãs, a ressurreição, ela é real. Jesus ressuscitou Lázaro, a filha de Jairo, e ele mesmo foi ressuscitado por Deus. E Pedro afirma, em 1 Coríntios 15, 20 a 21, a verdade é que Cristo foi ressuscitado. E isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Porque assim como por meio de um homem, Adão, veio a morte, também por meio de um homem, Jesus, veio a ressurreição. Nós também passaremos pelo túmulo, mas a nossa morada é do outro lado. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram
o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém. E a paz de Deus, que excede todo o humano entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Misericordioso e eterno Pai, voltamos a Ti agradecidos pelo sacrifício de Teu Filho Jesus Cristo, pelo qual celebramos a vitória sobre o pecado, a morte e o inferno. Gloriosamente o liberamos
libertaste das garras da morte e pelo teu poder o ressuscitaste dentre os mortos. Senhor Jesus, nós te louvamos e agradecemos porque em teu imenso amor te submeteste ao castigo da morte de cruz para a punição dos nossos pecados. Com a tua ressurreição, destruíste o poder da morte, sendo que agora ela não nos atormenta mais. Firmados na tua ressurreição, aguardamos pela vida eterna. Enquanto vivemos aqui, ajuda-nos a viver a certeza da ressurreição e a alegria da vitória. Estenda-nos sempre a tua mão, seja na dor ou na alegria, e encha-nos com tua misericórdia. E nesse domingo de Páscoa, todos aqueles que carregam dores e doenças, medos e tormentos, decepções e derrotas, possam ouvir a mensagem do Cristo vivo, receber o consolo da sua graça, e essa mensagem seja de esperança e libertação, de certeza de que não nos abandonas. Ó Santo Espírito, mantenha a nossa fé firme na esperança da ressurreição e da vida eterna. Enquanto estamos no mundo, fica conosco e enche nosso coração com a tua paz, para não sucumbirmos. Rogamos por aqueles que não conhecem o amor de Jesus. Ajuda-nos a testemunhar a alegria da ressurreição e que, pelo teu poder, reconheçam a Jesus como Senhor e Salvador. Santíssimo Deus, olha com bondade e graça para aqueles que sofrem por causa da fome e do desemprego. Dá-lhes oportunidade de trabalho e renda. Manda cura aos que sofrem nos hospitais e consolo aos que choram a perda dos seus entes queridos. Alivia a dor de quem teve a honra e a dignidade feridas. A cada um deles envia o teu infinito amor e cura as suas feridas. De modo especial, querido Pai, queremos te louvar e agradecer por teres cuidado da Cecília, da Heroína Tedec. Na semana que passou, foi submetida a uma cirurgia, e graças à tua bondade, à tua nossa proteção, tudo correu bem com ela durante o processo cirúrgico, mas ainda encontra hospitalizada em recuperação. Filho Pai, pedimos que tu estejas com ela nesse momento de restabelecimento, que a tua mão graciosa, abençoadora e protetora esteja sobre ela, para que ela se recupere e tão logo possa estar de volta à sua casa, com seus pais, sua família, para louvor e honra e glória do teu santo nome. Cuida dela, Senhor, também da sua família. Abençoa-os com a tua paz, com a certeza do teu amor, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bem pedimos pelos nossos irmãos e irmãs, que logo receberão para seu consolo, fortalecimento de sua fé, e certeza do perdão de seus pecados, o corpo de Jesus Cristo, que são dados derramados por nós para a remissão dos nossos pecados. Cuide de nós também, quando iniciamos uma nova semana, livra-nos de todos os perigos, guarda-nos de todo o mal. Oramos em nome de nosso Senhor ressuscitado, que voltou para junto do Pai, onde nos aguarda para um feliz encontro. Ouve-nos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Elevai os corações Ao Senhor os elevamos. Rendamos graças ao Senhor nosso Deus. É digno e justo. É verdadeiramente digno, justo e do nosso dever, que em todos os tempos e lugares te demos graças ao Senhor, Santo Pai, onipotente e eterno Deus, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Principalmente, porém, É nosso dever, perante
com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o teu glorioso nome, e elevamos sempre dizendo: Santo, 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 Senhor, Deus de força e poder, céus e terra cheios de santos de tua glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Pai santo e bondoso, em teu amor infinito, nos guiaste para ti, e quando caímos em pecado e nos tornamos escravos do mal e da morte, em tua misericórdia enviaste teu Filho único e eterno, Jesus Cristo, para assumir nossa natureza humana, para viver, sofrer e morrer como um de nós, e assim reconciliar-nos contigo, Deus Pai de todos. Nele nos livraste do mal e nos tornaste dignos de estar em tua presença. Em Jesus nos perdoaste o erro, a verdade, do pecado para a retidão e da morte para a vida. Foi para isso que nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu ao seu discípulo, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E, semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste. Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória minha. Por Cristo e com Cristo, e em Cristo, na unidade do Espírito Santo, te damos toda honra e glória, Pai Todo-Poderoso, agora e sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória
pecados. E estes os fortaleçam e preservem na fé verdadeira para a vida eterna. Amém. Vão em paz. O Senhor os abençoe, hoje e sempre. Amém. Bem-vindos à ceia do Senhor. Tome o Senhor do corpo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, modo de salvar a perdão por todos os seus pecados. Em nome de Cristo,
Este é o verdadeiro sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que eles nos fortaleçam e preservem a verdadeira família eterna. Com paz, Jesus abençoe sempre.
Deus, nós te damos graças porque nos reconfortaste por este dom da salvação. Suplicamos-te, concedas por tua graça, que o mesmo nos fortaleça a mente e nos dê ardente caridade para o nosso próximo. Mediante Jesus Cristo, teu Filho nosso Senhor. Amém. O Senhor seja convosco. E com teu Espírito. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Amém.
Sabemos que com a ressurreição de Jesus Cristo, o túmulo não é a nossa última morada. A nossa morada é os céus. Aquilo que se crê em Jesus Cristo, seu Salvador, essa é a paz celeste. Saudamos a todos com muita alegria nessa manhã. Louvamos a Deus por todos que estão aqui presentes. E que Deus nessa casa sempre o Evangelho aqui conosco hoje, né? Evangelho passou bastante tempo hospitalizado. No dia 24 de janeiro, né? Ele foi ao hospital. Saiu dia 2 de março. Isso, ele baixou o hospital dia 24 de janeiro, de cirurgia, depois de retornar dia 2 de março, né? Para mais uma etapa. E ele, todo esse tempo, ele não pôde vir aqui por causa da debilidade, né, física, e agora, depois de longo período de recuperação, está aqui conosco hoje. Que alegria, meu irmão, estar aqui conosco hoje, nesse grupo. Eu visitei lá no hospital e agora vendo ele, eu digo para ele que você nasceu de novo. Que bom essa criança de Páscoa para lembrar esse momento especial. Deus abençoe você. Lembramos que nessa terça nós temos nosso estudo online às 9h30. No sábado, confirmando, vamos iniciar uma nova turma de confirmandos às 9 da manhã. E a turma do segundo ano continua às 14 horas. Os jovens às 15 horas, nossos corais, misto, às 7h30, nosso domingo às 8h30, e nosso culto é sábado, então agora, às 9h30. Nesse sábado, vamos lembrar o aniversário da aula luterana. Tá, pessoal? O aniversário da aula luterana. Nesse mês, o luterano aniversariou no dia 6 de abril. E queremos fazer um culto festivo também para lembrar o aniversário dessa sociedade missionária, que é um braço direito da nossa igreja, na missão. Minha parte é isso, vou usar a palavra, cafezinho lá após o culto, a todos, uma feliz e abençoada Páscoa.